Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, queria falar agora a respeito do corpo santo aí, né? Esse corpo é feito aí por Deus, né? Esse corpo perfeito, esse ser vivo, né? O que é esse ser vivo, amados? Para você ter um entendimento, é quando você vê falar dos rios lá no Éden, né? São 4 rios. Esses rios, eles fazem aí uma alusão a esse corpo, né? São os rios Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, né? Quando você entende, amados, que Deus, ele se dividiu, né? Deus, ele se dividiu aí para poder resgatar a criatura, né? Para poder fazer a obra dele aí e fazer com que essa criatura se transformasse nesse corpo perfeito, né? Esse ser perfeito, semelhante a ele, né? Semelhante ao Espírito Santo, semelhante, né, a Jesus. Então, amados, para você entender como funciona, né? Por isso que ele fala, né, semelhante a nós. Esse corpo, ele é feito da seguinte forma: você é uma criatura que consiste em quê? Você tem aí um corpo físico, né? Você tem uma mente e você tem um coração, né? São as 3 coisas principais aí que você tem, né? Tem todos os órgãos, mas os principais são esses. Para você entender, no seu coração, quando você vê lá no Éden, né? Deus, ele fala que ele colocaria flechas ali protegendo aquela árvore, né? No jardim do Éden tinha 2 árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. A vida, você sabe que está ligada ao coração, né? O conhecimento está ligado à mente, né? Então, quando foi rompido ali o conhecimento, né? Quando foi mexido na árvore do conhecimento, Deus colocou ali flechas protegendo a árvore da vida, né? Ele fala protegendo a árvore da vida. Então, essa árvore da vida, amados, é exatamente o Deus, né? É exatamente aonde Deus habita, aonde Deus habita em você. Então, essa proteção que ele fala ali, flechas de fogo, são exatamente esses servidores de fogo aí que trabalham para Deus, né? São os servidores de fogo. Então, Deus, ele tem a função seguinte, amados. Aí ele dividiu a função aí para você entender, né? Deus, ele se dividiu aí. Aí você vai entender. O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é exatamente esse filho aí, né? Esse segundo filho, né? Que é o Espírito Santo. Então Deus, ele tem, ele é Deus, né? Está no coração, ele é uno, ele é as 3 pessoas aí, é o próprio Deus, mas ele está no coração. Aí ele se dividiu. Então cada um toma uma parte nesse corpo aí, né? Jesus, ele tomaria a parte aí que ele é o fruto desse Espírito. Ele é o fruto desse Espírito, dessa verdade, né? A verdade, quem que é? Você vai ver que tem um casal aí que ele vai na história inteira, né? Esse casal aí começa lá com Adão e Eva e ele corre a história inteira. Então, representando ali exatamente esse Espírito e essa verdade, né? Assim como Adão sendo o Espírito e a Eva sendo a verdade, sendo esse corpo formado, né? Em cima dessa verdade. Um novo corpo formado aí, que depois ele dá o nome de Israel, né? Que é essa parte que se perdeu, né? E ele vai construir novamente, né? Então ele tem todo um plano aí para poder construir novamente esse corpo. E como que é construído, amados? Você entende que você tem, né? A parte dos pés aí, né? Você tem a parte Gion aí, dos órgãos genitais e da coxa, né? Você vai ver, e você tem a parte Tigre aí, que representa o coração, e você tem a parte Eufrates, onde representa aí a sua mente, né? Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? São os rios lá que significam. Quando você for ver lá, se você for ver aí na geografia, você vai ver que esse Tigre e esse Eufrates, eles começam lá em cima junto, né? Aí a Mesopotâmia fica entre eles, né? Por isso que já significa Mesopotâmia, que está no meio deles, né?
é essa região lá onde aconteceu toda a história lá de Israel, né? Então, eles vão se encontrar lá embaixo, né? Representando aí esse casal que andou a história inteira aí, né? Para você ter o entendimento desses dois rios, né? Que é o Eufrates, né? Que significa aí o entendimento, a mente, né? E o Tigre, que significa o coração, né? Então, esses dois aí, esse rio Tigre e esse rio Eufrates, eles saem juntos, né? Significando aí o próprio Deus e Jesus, né? É esse espírito aí, para você ter o entendimento. Mas Jesus, ele vem nascer bem depois, lá na frente, né? Mas a história aí veio vindo desse casal aí monitorado, né? Por Deus, vamos dizer assim, que foi monitorado por Deus e monitorado por Jesus, né? Tudo isso espiritualmente, amados, para você entender. A gente está dando nomes aqui para você entender. Tudo isso é espiritualmente, né? A gente está dando os órgãos aqui para você ter um entendimento mais claro. Como que você faz, então, né? Você sabendo disso, como que você faz para nascer do Espírito Santo, né? Como fala, né? Nascer do Espírito Santo. Como que você faz para poder ser formado esse corpo em você? Então você vai entender o seguinte. Você vê mais alusões aí na história. Você vai ver lá em Moisés, quando Moisés faz uma arca, né? Ele faz a tenda. Ali o Senhor, ele já avisa ali, né? Ele separa um povo levita ali, né? Que é um povo dele ali, separado, já um povo mais espiritual, que ele separa para poder ser os sacerdotes ali, né? Esse povo mais dessa descendência de Judá aí, né? Você vai ver que é a descendência de Levi ali, dessa raiz aí de Judá depois, né? Então você vai entender que essa raiz aí que vem vindo desde Abraão lá, né? E ele separa esse povo ali para ele, né? Aí, amados, você entende que quando ele fala lá que se alguém lá que não é os levitas, né, alguém que não seja os levitas, se aproximar lá da arca, né, do lugar santíssimo, lá do lugar sagrado, que essa pessoa então é morta, né, ou que vai ser condenada. Então você vê sempre falando isso, se aproximar da tenda vai ser condenado, né? Então é para você entender que quando você se aproxima da tenda, você está aproximando de quem? A tenda é exatamente onde tem o seu entendimento, né? A tenda é o entendimento. A arca ali representa o Santíssimo, representa Deus, o coração, né? Então, quando você se aproxima da tenda ali, você já está aproximando do entendimento. Por isso que Jesus falava, né? No seu quartinho, na sua tenda, né? No templo aí e tal. Então, já para você ter esse entendimento. O templo é todo o corpo, né? A tenda colocando uma menção aí de ser no seu entendimento aí, né? Então, quando fala assim, quando você se aproxima lá da tenda, né, de romper o véu lá, é isso, né? E quando você se aproxima, quer dizer que você vai correr esse risco de morte, mas uma morte não física, é espiritual, onde vai morrer aquela criatura má e vai nascer a criatura boa. Por quê? Porque Jesus é a criatura boa, Jesus vai te dar entendimento, a partir daí você vai ser uma nova criatura. Então essa morte que fala lá, na verdade, você entendendo pelos dias de hoje, pelo espiritual, é uma morte boa, né? Não é uma morte ruim, é uma morte da carne que está usando você aí para pecar, entende? Então, agora deixa eu explicar o que significa a carne, né? Tudo isso a gente vai tentar esclarecer aqui agora para você ter um entendimento, né, mais firme aí, mediante as ilustrações aí, né? Então, você considera como que eu faço para ter o Espírito Santo? Primeiro, eu tenho que entender que eu tenho que abandonar essas partes, né? Abandonar essas partes aí, entregar essas partes para o Senhor, né? Como o Abel fez, né? Entregar as melhores partes. O que é as melhores partes? O coração, né? A mente, e logo depois vem a imoralidade sexual, né? Responsa a região de Gion aí, né? É a região aonde, né, leva a criatura aí ao pecado. Então, você vai entregar primeiramente aí, né? Você faz a entrega dessas partes, né? Então, quando você entrega essas partes, né? Como que eu vou entregar essas partes? Primeiramente, eu vou usar, né, dentro do meu coração aí, eu vou desenvolver o amor, né, e praticar esses mandamentos que
que Jesus ensinou. Então eu vou ouvir a voz de Jesus, né? E Jesus vai me lavar, né? E vai ensinar a praticar essas coisas, né? Os 2 mandamentos, que é o que ele fala lá quando ele veio nos evangelhos. O que ele ensina? Lavar o copo por dentro. Porque se você vai num templo físico aí, eles vão te ensinar a lavar por fora. Por que por fora? Porque eles vão te ensinar a medida da antiga aliança, né? É uma visão horizontal, não é uma visão vertical. Para eles lavar por dentro, eles teriam que ter um entendimento vertical. Eles teriam que ter esse Espírito Santo para eles passarem para vocês. Mas como eles não têm, eles vão ensinar a visão vertical. Eles não vão te ensinar a horizontal, né? Porque até então eles não são sacerdotes de Cristo, né? Eles não têm esse sacerdócio. Então, é só os que têm o sacerdócio de Cristo que vai poder te dar essa identidade aí. Levar você até essa identidade. Por quê? Porque já são filhos de Deus. Quando você vê lá Deus falar que separou os levitas lá, que eram filhos dele. Não é que ele quer dizer. É os filhos dele, é os separados ali dele, né? São pessoas que ele fez ali para poder serem santas para ele, né? Mas santas aonde? Dentro, né, amados? Porque é onde Deus habita. Então, para você entender, né, como que Deus age na criatura? Deus, ele está lá no coração. Aí ele vai lá e coloca no seu coração desejos, vontades, para você ocorrer em sacrifício que vai te levar ao pecado, né? Então esses servidores de Deus, eles trabalham dessa forma. Essas flechas lá, né? Elas trabalham dessa forma. Elas vão criar situações para você pecar, né? E uma vez você sendo pecado, você vai ser protegido por esse casal aí do Espírito Santo e da verdade, entendeu? Esse casal que está um de um lado e um do outro, né? Então esse casal vai proteger você, né? Deus está no meio, né? E eles estão um de um lado e um do outro. Então o que você vai ser protegido? Você vai entender que o que você fez é errado, que é ruim, né? E você vai entender. Entender como? Por Jesus, pelo entendimento. Ele vai dar o entendimento, né? O Espírito Santo vai te inspirar, né, na santidade. Quando você cumpre essa santidade, essas inspirações vão vir para você, né? Então Jesus, ele vai estar te nutrindo aí. Ele vai estar te dando esse entendimento. Ele vai cercar você dessa inteligência, esse entendimento, que é a sabedoria que vem de Deus, né? Na verdade, Deus é a fonte, né, que jorra tudo isso. Ele é o coração ali, ele comanda tudo isso, né? Agora, dentro do coração ali, ele vai mandar impulsos como para resgatar a criatura? Ele vai mandar impulsos para a criatura, esses servidores de fogo, eles fazem esse trabalho, né? De colocar você no fogo, para você gerar um arrependimento em você, né? Gerar uma tristeza, um arrependimento em você, né? No coração, ele coloca isso, né? Para justificar, né, amados? Então, quando você entender, aí você vai justificar. Quando você entender o mal que você fez, né? Que você não amou o seu irmão, tal, o mal que você fez, aí você vai ficar triste, né? Você vai gerar aí em você uma tristeza, né? Aonde você tem um arrependimento. Aí quando você tem um arrependimento sincero e resolve então amar o seu irmão, né? Praticar o amor ao irmão, abandonar a imoralidade sexual, né? Então, Deus, esse Espírito de Jesus, ele vai te guiar. Ele vai dar entendimentos para você. Ele vai te explicar, ó, isso está acontecendo por causa disso, aquilo é por causa daquilo, né? Por quê? Porque você vai absorvendo essa santidade, né? À medida que você vai crescendo nessa santidade, ele vai te justificando, né? Ele vai falar a respeito dos alimentos, de tudo, da sua vivência inteira, né? Então, como que eu faço para ter esse Espírito Santo? Primeiro, você tem que se reduzir, né? Como que eu vou reduzir? Eu vou entregar as melhores partes para Deus e vou abandonar esse meu posto que antes era aí no coração e na mente e vou para a parte dos pés, né? Aonde a criatura tem que estar perante Deus. Você tem que estar na região dos pés, né? É lá que é o seu lugar, né? É aos pés de Deus. Então, quando você se coloca aos pés de Deus, amados, com o coração você contrito, você se coloca aos pés de Deus, a mente, né, obediente, você obedecendo a Deus, tudo que Ele mandar, você não questionar,
né? Tudo que vier para você, se veio sofrimento, você aceitar de bom grado. Tudo que veio para você, você se coloca aos pés dele, você aceita de bom grado, né? Então ele vai entendendo essa vontade sua, né? Que você já disponibilizou ali para ele uma vontade, né? Para ter o Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo, né, esse Jesus, ele fica encarregado de fazer essa limpeza em você, né? Ele faz essa limpeza em você. Ele te purifica, né? Ele purifica você, então você se torna uma criatura pura, né? Então, por isso que Jesus fala, né, que quando o mal foi tirado, que se não habitar o Espírito Santo, quer dizer, volta aquele mal de novo, 7 vezes mais. Né? Porque você está tratando de espírito, e no espírito a conta é essa, né? São 7 piores, né? Então essas flechas que atiçavam você, que jogavam você no pecado, elas vão vir 7 vezes mais, né? Então elas vão te jogar no fogo, né? Aonde você vai ser castigado, né? E vai ter consequências a pagar. Enquanto você, aí fala nas escrituras, enquanto você não pagar o último centavo, você não sai de lá. Quer dizer, vai jogar você na prisão. O que é a prisão? É a prisão, você fica presa no pecado, aí não consegue sair do pecado. Você fica sofrendo aí, cometendo uma besteira atrás da outra, uma burrada atrás da outra. Por quê? Porque você fica cego. Você não manda em você, você fica cego. Você não comanda mais você. Né? Essas entidades tomam conta de você e você não consegue se comandar, né? Você fica cego e começa a cometer coisas horríveis, porque você não tem entendimento. Cego como? No entendimento. Seu entendimento ele fica vago, vazio, né? Você faz coisas como se você tivesse sonâmbulo aí, quando você não estivesse vendo nada do que você faz, né? Aí vira um pesadelo na sua vida, aí você começa a cometer coisas horríveis. Por quê? Porque esses espíritos, esses servidores, eles vão fazer isso com você, né? Então, uma vez você se humilhando, né, se colocando aos pés, né, na região dos pés, lá do Pison, né, entendendo aí os rios, né, aí você vai ter esse Espírito Santo, né, aonde você vai conseguir se santificar, né, conseguir santificar essa região aí genital aí, que é do Gion aí, né, que é onde o Espírito Santo vai habitar, né, e vai fazer você conseguir vencer, né, essa imoralidade sexual, esse pecado. Você vai vencer tudo isso que a carne te proporciona, né, e você vai começar a andar, receber essas informações aí do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, né? Ele vai, aquele mesmo Espírito que guiou Jesus, por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque o mesmo Espírito que habitou nele vai habitar em você. Você vê, quando ele foi batizado lá por João Batista, é simbolicamente, para você entender que você é lavado, você é mergulhado na água, né? Aquela criatura morre e nasce uma outra criatura nova. Por quê? Porque ele vai começar a habitar em você. Esse mesmo Espírito que habitou nele vai habitar em você. Então Jesus, ele é para você esse exemplo, entendeu? É para você ter Jesus como um exemplo, né? Jesus, ele tomou posse dessa palavra, né? Ele tomou posse dessa palavra e desse Espírito, né? Então, por isso que ele fala que que o Pai, quem está no Pai, está nele, está no Pai, por conta disso. Por quê? Porque ele nasceu do Pai. Então, ele é uma criatura formada no Espírito da verdade, né? E nesse espírito de amor. Então ele é os dois em um ali, os dois espíritos, né? Que existe esse casal que eu falei que vem desde o começo lá, Adão e Eva, para você entender, né? Depois vai ver Sara e Abraão, né? Então é esse mesmo casal que vem a história inteira aí. Então, quando você vê lá Jesus, ele é o fruto, né, desse casal aí, para você entender. Então, esse Espírito Santo é ele que vai te guiar, e ele vai dar um entendimento para você, né? Ele vai falar para você, ó, isso aí não é legal. Então ele vai soprando as coisas no seu ouvido, você vai entendendo, né? Acontece uma coisa aí, ele vai falar, é por causa disso, né? Então, tudo que acontecer com você, você vai começar a observar, né? Uma comida, alguma coisa que você comeu, né? Então, amados,
que é o entendimento que se tem? Né? Que o pecado, esse pecado aí dos alimentos, né? Porque o que eu entendo aí, né? Os animais, amados, eles veem a história inteira aí. A criatura humana, ela só é humano, né? Ela só é semelhante a Deus quando ela recebe esse espírito, quando ela tem esse corpo formado. Até então, para Deus você é um animal. E na Bíblia, se você for ver nas Escrituras, é tratado como animais. Você vai ver ele fazendo menções a animais. Né? Os únicos que ele faz as diferenças lá é a Israel, né? Que seria Israel já transformado, né? Esse povo já transformado, que ele faz a menção lá, a Israel, e depois que você vê falar lá os levitas, né? Que é os separados dele ali. Então, aí ele fala lá, e os animais, eles sempre falam dos animais. Quer dizer, esses animais são as pessoas que não têm o Espírito Santo. Né? Então, quando você não tem o Espírito Santo, você é considerado para Deus como um animal. Você ainda é um animal. Né? Então, você é um animal. Você está em processo, né, de nascimento. Né? Você está dentro dessa Israel que está grávida aí para ter esse filho no Espírito Santo. Então você tem que ter esse entendimento. Quando você tiver o Espírito Santo, aí sim você já é um ser vivo para Deus. Quando fala lá dos seres vivos, é isso. Então, quando você tiver o Espírito Santo, você é um ser vivo. Então, se você... O que eu entendo? Quando fala dos alimentos lá, depois a gente vai fazer um entendimento mais aguçado aí para poder abranger aí essa questão do alimento. Que esses entendimentos começou a me vir agora, né, sobre os alimentos, né? E então, amados, quando você entende, né, a razão, né, por que tudo isso acontece com você, aí fica fácil você sair. Por quê? Porque você vai entendendo e as coisas vão acontecendo, o Espírito vai te guiando, você vai saindo, né? Você vai se livrando, você vai se libertando. Aí quando você perceber, você já está livre, você já está você já não é mais aquela criatura carnal. Você já é uma criatura espiritual. Você já não vai ficar sofrendo, né, na carne esse sofrimento que você tem sofrido aí. Porque agora, nesse tempo, né, o Pai ele tem se revelado aí e vai estar, né, levando a criatura a esse arrependimento. Né? Por quê? Deus, amados, como eu falei aí nos entendimentos, ele está dentro do coração da pessoa. Por isso que você não pode julgar a pessoa que errou. Né? Você não pode condenar o irmão que errou. Isso já é um passo para você ter esse Espírito Santo. Você tem que perdoar a pessoa. Por quê? Porque a sua luta fica mais fácil você vencer. Porque Jesus fala, né, aquele que ama, perdoa milhões de pecados. Então, quando você perdoa, quando você ama o irmão, perdoa aquele que é inimigo, que você acha que é inimigo, na verdade você não entende, mas ele é seu irmão, porque nós somos todos irmãos aí espirituais. Esses que você idolatra aí, na verdade você tem que espiritualmente se afastar. Por quê? Porque não tem nada a ver. Né? Você está fazendo privilégio para você e vai te atrapalhar. Né? Vai atrapalhar você ter o Espírito de Deus, porque você vai ficar preso na carne. Né? E uma vez você estando preso na carne, como que você vai ter o Espírito? Né? Você vai ter que soltar, você vai ter que largar. Né? Você vai ter que se apegar a quem? Ao Espírito, a Deus. Então você tem que abandonar. Então, o entendimento é esse. Então, à medida que você vai abandonando, que você vai largando, você vai, né, nascendo do Espírito. Então, é assim, é dessa forma que acontece. Né? Espiritualmente, você tem que abandonar. Né? E tudo que você fazia na carne, você vai ter que abandonar. Agora, isso você tem que fazer isso de uma maneira consciente, no amor. Né? Não como ensina nos templos físicos aí. Porque os templos físicos, eles não vão passar para você essa verdade. Eles vão passar para você pela metade, porque eles não têm interesse que você também fique, né? Que você nasça do Espírito Santo. Então, eles... não vai ser lá que você vai nascer do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito Santo, amados, é o próprio Deus que guia o nascimento do Espírito Santo. Mas eu estou falando aqui para você entender. Né? Então, a pessoa que Deus quer nascer do Espírito Santo, ele vai colocar no coração dela. Ele coloca no coração dela esse desejo. Né? Ele vai ajudar essa pessoa, ele vai fazer essa pessoa nascer do Espírito Santo. Só que à medida que você vai tendo entendimento,
você vai se livrando das coisas que faziam você sofrer, né? Deus ele vai te dar esse primeiro impulso aí, mas você tem que sair pelo entendimento, né? Jesus é o caminho. Deus ele não pode te ajudar, porque Deus ele está na justiça. Você entende? Deus ele faz parte da justiça. Então Deus é o justo juiz. Ele não pode puxar sardinha para o seu lado, né? Agora Jesus ele pode, porque Jesus foi o filho que colocou lá, né, a misericórdia dele. Então Jesus ele é filho. Jesus ele pode, porque Jesus não é o juiz. Jesus é o filho, né? Jesus ele vai te dar um ensinamento. Ele pode te dar esse ensinamento, né? Jesus ele pode te instruir. Ele pode te dar o entendimento, né? É o que eu estou passando para você agora. Você pode ter esse entendimento, né? Agora depende de quem? De você agora, buscando pelo entendimento, né? Você desenvolver esses frutos aí no seu coração, né? Porque os frutos vão se desenvolver no seu coração. Então, por isso que Jesus fala que não adianta você chamar ele de Senhor, Senhor, que ele vai dizer que não te conhece. Ele quer te ajudar, né? Jesus ele está de plantão para te ajudar. Mas o que ele fala? Não adianta você falar Senhor, Senhor, porque você não deu os primeiros passos. Você não foi buscar esse espírito, né? Você não investiu aí contra a carne que quer te dominar. Então o pecado ele vai vir, essa intenção de pecar, esse desejo carnal, ele vai vir, mas você vai ter que ser forte e vencer, se você quer ter o Espírito Santo. Se você quer se livrar dele de uma vez por todas, você vai ter que ser forte para vencer esse desejo carnal, né? Então é uma soma de coisas, né? Você vai ter que dar um passo, né? Vencer esse mal aí, né? E para você manter, para você ter o Espírito, você tem que ter o Espírito Santo para você manter. Então o primeiro passo que você vai fazer é o quê? É a limpeza, né? Só que essa limpeza, amados, tudo isso eu não sei corretamente como que funciona, né? Essa limpeza, ela tem um prazo, né, de validade. Essa limpeza que a criatura faz aí, esse banho que você toma aí espiritualmente, né, para te limpar, ele tem um prazo de validade, né? Então, existe aí um prazo de validade. Então, é que nem Jesus, ele foi para o deserto, lá ficou 40 dias, né, no deserto. Quer dizer, 40 dias, o que é o deserto? O deserto é naquela hora que você está ali buscando o Espírito de Deus, né? É quando você não tem entendimento, você está buscando entendimento. Você quer entender as coisas, então você está num deserto. O deserto é isso, amados. É aquele vazio, né? Aquele lugar que não tem nada, vazio. E você está ali buscando entendimento, né? Então, quando você é lavado e fica nesse deserto, né? Buscando esse entendimento, aí você busca Jesus, né? E ele logo, né? Amando o seu próximo, esse amor que você desenvolve aí, né? Perdoando o seu próximo, amando o próximo como a ti mesmo, né? Amando as pessoas inimigas aí, né? Um amor puro, um amor de irmão, sem má intenção. Então, quando você foge dessa má intenção, quando você pratica esse amor de irmão, isso aí é o combustível, né? Para você absorver o Espírito de Deus, né? Olha que maravilha. Então, é o combustível, né? Para você não ser mais... você vai ser tentado pelo mal, mas você vai ter mais força para vencer. Porque aí você já vai ter Jesus, você vai ter, né, esse Espírito Santo, você já vai ter, né, esses entendimentos. Aí os entendimentos vão chegando, aí vai ficando mais fácil. Por quê? Porque você vai saber o que você faz para se livrar, né? Alguma coisa que vai te trazer desejo, né? Porque Deus, amados, ele tem um plano aí de justiça, né? Então, são coisas que ele trabalha com coisas, né? Deus, esse entendimento das outras coisas eu estou formando ainda, né? Depois a gente vai ver em outros áudios aí. É preciso que você acompanhe os áudios, né? O Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, né? E talvez um áudio tenha uma coisa que contribui, outro já tem outra, né? Então é dessa forma que o Espírito trabalha, amados. Então, você pode achar uma divergência, alguma coisa lá, uma coisa ou outra, mas vai ajudar. Então, vai ajudar porque vou estar dando também detalhes, né, o que vem sobre os alimentos, sobre
forma de se vestir, tudo que pode te ajudar aí para você ir se alicerçando, né? Para você ir se nutrindo aí, né, com esse Espírito Santo, para você não mais cair, para você não mais sofrer. Por quê? Porque você caindo, o castigo é cada vez maior, né? Aí vai ficando difícil a situação. Então, amados, você tem que desenvolver, você tem que buscar esse espírito, né? Buscar praticar o amor ao irmão, né? E os principais fatos são esses, amados. Você vai ter que matar a imoralidade sexual e praticar o amor ao irmão, né? Então uma coisa não bate com a outra, né? Essas coisas aí são uma está de um lado, outra está do outro, né? Então não adianta você praticar imoralidade sexual e falar que você ama o seu irmão, porque você não ama, né? Porque uma coisa é contra a outra. Quem ama o irmão sacrifica a imoralidade sexual. Por quê? Porque sabe que a imoralidade sexual ela mata o irmão, né? Quando fala matar lá, que Deus fala matar, amados, que você mata, é porque você tem uma família espiritual. Em outro áudio eu explico isso, né? Você tem uma família de espíritos aí espiritual, né? Onde pessoas espirituais são mortas por conta do pecado, né? Que faz parte da justiça de Deus, esse sacrifício que tem que ser feito para pagar pelo pecado. Então é assim que acontece, né? Por isso mais seres carnais vão sendo gerados para poder ir fazendo essa quitação aí. Então agora que já nasceu aí o Espírito Santo, que já as pessoas já estão, né, se adentrando ao Espírito aí, então esses sacrifícios não são mais aceitos no templo de Deus. Então essa carga, esse peso vai voltar sobre a criatura. Então a criatura vai sofrer mais, né? Por consequência será melhor porque ela vai ter mais incentivo para poder sair do pecado, né? Então é assim que funciona, meus amados. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.